Voltamos na 95.3 Rádio Fiscar. Estamos no programa Papo TA. O papo de hoje é sobre a conjuntura nacional. Está conversando conosco o professor Joelson. Nós estávamos aqui discutindo no primeiro bloco, o professor colocou com muita propriedade a questão do que estava por trás da Ponte para o Futuro. E a gente comentava também um pouco sobre a assimilação, né, desse programa, desse projeto da Ponte para o Futuro. E a assimilação a gente enfatiza. Nós não estamos aqui dizendo que de uma forma geral, quer dizer, eu disse na fala, nós não vamos generalizar porque nós sabemos que a academia ela não é igual e naturalmente seria injusto dizer que foi uma assimilação de todo o conjunto. Mas o fato é que nós podemos dizer que uma grande maioria foi ganha por essa ideia, né? Assim, de que o Temer era um insignificante, como o professor falou, e no movimento sindical onde a gente atua, eu me lembro que em vários debates se colocava uma questão que, inclusive, quando o Plininho esteve aqui, ele chamou atenção para isso e eu quero conversar um pouco com o professor. Que é aquela ideia das coisas correrem de uma forma absolutamente dentro da caixinha. Eu estou falando porque com o Plininho ele tocou um pouco sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal, que tinha a ver lá com o Fernando Henrique, que já apontava essa garantia de se gastar dentro de um padrão para poder garantir pagamento de juros da dívida, né? Então, quando nós íamos fazer o debate no movimento, as pessoas diziam o seguinte: olha, mas nós não podemos ferir a lei de responsabilidade fiscal. Só que quem estava falando de lei de responsabilidade fiscal não eram eles, éramos nós, que estamos do lado de cá, ou na academia, ou nas organizações das quais nós participamos. E isso tudo, inclusive, vem à tona aqui para mim, né, professor? Porque essa assimilação de que nada poderia ser pior do que está, de certa forma, é porque, na minha compreensão, é de que as pessoas se pautam muito pela questão das normativas, né? Da regulação, da coisa tudo certinha, quando por trás tem todo um jogo de interesses que você tocou aqui no primeiro bloco. Mas não vamos lamentar os nossos erros. Vamos dizer o seguinte: o que fazer, né? É isso, acho que é esse que é o que nós temos que conversar aqui um pouco agora, né? O que fazer, porque de fato o que ele tinha para apresentar está aí. Nós estamos vendo, estamos assistindo diariamente. Há 2 dias atrás, acho que não mais do que isso, para nós aqui do funcionalismo, saiu a medida provisória que aumenta a alíquota de INSS, e ele também faz refis para continuar favorecendo os setores que o apoiam. E, então, assim, eu estou dizendo porque o ataque chegou, inclusive, aqui no nosso quintal, né? Então, o que fazer, né, professor? Essa é uma pergunta já colocada historicamente em prosa e verso e título de um livro que particularmente eu gosto bastante. Me permita uma analogia para começar a dialogar contigo em cima dessa questão que não tem uma resposta, eu acho que tem conjecturas. Isso. Num primeiro momento, recuperar alegoricamente a figura do copo, metade do copo com água, metade do copo vazio. Isso. Então, eu acredito que nós estamos num momento no qual análises, eu sou mais otimista, não, eu sou mais pessimista, nossa, a coisa vai piorar, nossa, a coisa vai melhorar. Não, eu vejo o copo meio cheio, o outro vê o copo meio vazio. Exato. Isso não vai ajudar muita coisa. Eu acho que a gente tem que parar para pensar. E o primeiro movimento é construir consensos. E qual o primeiro consenso que precisa ser construído? Entender que crise é essa. Entendi. Se nós não entendermos que crise é essa, de maneira a criar um consenso, muito dificilmente conseguiremos nos articular conjuntamente para enfrentar a crise. E, se a gente não constrói consenso, cada um pensando
coisas que, às vezes, o outro, coletivo, sindicatos, organizações, poderiam contribuir com essa reinterpretação e ressignificação do momento, nós podemos começar a tirar para qualquer lado, errando o alvo. Nosso alvo agora é garantir direitos conquistados, avançar na luta de classes e modificar a correlação de forças em prol de um cenário no qual avancemos na busca de mais direitos. Exato. Só que, na minha avaliação, estamos perdendo a guerra. Justamente por causa dessa difusão, né? Nesse sentido, Doni, primeiro consenso, que crise é essa? Exato. Essa é uma crise política e econômica que se retroalimenta. A crise política resvala na crise econômica, a crise econômica resvala na crise política, de maneira que a saída dela só pode ser pensada no plano econômico e no plano político. Portanto, como é que você pensa plano econômico, plano político, que não será, sob pena de fracassar, não será levado a cabo pelos políticos que temos hoje? Exato. Precisamos, então, apresentar algo que coordene a ação social, política e economicamente articulados. Entendi. Precisamos, então, de projeto. E projeto só se constrói com consenso. Exato. Denuncismo, a gente já tem bastante. Quais são as nossas capacidades de articulação para gerar um projeto que oriente, que guie, que trabalhe e que convença a classe trabalhadora? De fato, essa é uma tarefa das mais necessárias, eu tenho pleno acordo. E de fato, as várias posições do movimento, falando do lado de cá, elas precisam ter essa compreensão, porque o consenso, naturalmente, não deve ser o consenso que possa excluir parte desse projeto, mas ele pode ser um projeto mínimo, ele pode ser um programa mínimo, né? Inclusive um programa mínimo revolucionário lá, né? Que você pega algumas questões centrais para poder fazer essa unidade, né? E é o que nós temos visto aí, essa dificuldade. Mas também sabemos que a nossa classe é uma classe bastante importante. O Brasil ele tem na sua classe trabalhadora e nas suas organizações, as grandes centrais, particularmente a CUT, né, tem uma capacidade muito grande de mobilização e de respostas. A gente sabe disso. Evidentemente que você toca num aspecto que é o bastante importante, primeiro compreender o que está acontecendo, né? Essa acho que é uma tarefa nossa, e eu aproveito até o momento para dizer que quando a gente promove o debate aqui na rádio, como a gente promove o debate, como nós promovemos esse dia, inclusive com a sua participação, com a presença do Plininho aqui, eu acho que isso deve contribuir para a gente chegar a esse consenso. Mas de fato a gente reconhece a dificuldade de tudo isso, né? Mas eu quero aqui concordar que é por aí, porque senão divididos é que nós não vamos para lugar nenhum, porque a ofensiva é muito grande, né? Bom, eu acho que você colocou uma questão interessante. Divididos nós não chegaremos a lugar nenhum. Eu vou usar essa sua fala para dizer que divididos nós chegaremos aonde o atual grupo político e econômico que dirige esse país quer nos levar. Quer nos levar a uma maior jornada de trabalho, quer nos levar a uma maior remuneração, quer nos levar a estabelecer relações desiguais de negociação, haja vista que o legislado perde espaço para o negociado numa economia na qual o poder da classe trabalhadora é ínfimo em relação ao poder do empresariado. Exato. Portanto, ele quer nos levar a um rebaixamento de qualidade de vida que, por si só, nega o desenvolvimento.
Doni, temos aí na história desse país um economista brilhante, já falecido, que é uma inspiração. Porque ele não era um economista, era um cidadão do mundo, Celso Furtado. Ah, o Furtado. Ele nos dizia, muitas são as definições de desenvolvimento, qual a melhor delas? Ele nos dizia, desenvolvimento é crescimento econômico com aumento da qualidade de vida de um povo. Se esse governo estivesse falando a verdade, o ajuste é para salvar o crescimento, às custas da qualidade de vida da classe trabalhadora, portanto, estamos no caminho do antidesenvolvimento. Ratificaremos mais uma vez o subdesenvolvimento como condição imanente dessa sociedade que tem criatividade, tem força e tem capacidade. Mas o problema é que esse governo não está falando a verdade. Então a política econômica não é para gerar crescimento. É para preservar margens de lucratividade pelo sufocamento dos gastos públicos para a manutenção de um rentismo corriqueiro, fácil de entender, não precisa irmos muito longe, via endividamento público, que se retroalimenta a partir de interesses especulativos, levando também à redução do custo do trabalho por meio da redução de direitos. Isso é impensável numa sociedade que minimamente se diga civilizada. Portanto, avançamos num projeto, avançamos numa proposta que nega cidadania. Avançamos numa proposta que nega desenvolvimento. Sendo assim, temos que ter uma contra-resposta, porque aonde a gente vai chegar é quase o fundo do poço. E quando nós acreditarmos, caso não haja reação, que estamos no fundo do poço, me permita a anedota, vai ter alguém lá em cima que vai jogar uma pá, que vai cair na nossa cabeça e vamos escutar uma voz. Cavem mais um pouco. Exato. E pelo que eu me lembro, a literatura dizia que a classe trabalhadora não deve cavar a sua própria cova. Exato. Era mais ou menos o contrário. Exatamente. Logo agora nos últimos dias aí, acho que não faz uma semana que ele se salva da segunda denúncia, ele já anuncia a retomada das medidas de ajuste, inclusive agora vem a da Previdência, né? Ainda que se ouve que ele não teria condições, mas o governo é muito firme, né? O Meirelles tem dito muito, até antes de apurar a denúncia, o Meirelles diz o seguinte: em novembro nós vamos retomar a questão da reforma da Previdência, né? E inclusive dentro disso que nós estamos discutindo, da necessidade de compreender e de construir os consensos, a reforma da Previdência pode ser uma delas, né? Sim. A reforma da Previdência ela tem uma capacidade tão draconiana que ela afeta, em certa medida, toda a sociedade brasileira. Ela afeta a classe trabalhadora que está nativa, ela afeta aqueles que ainda vão entrar no mercado de trabalho e ela afeta, uma vez que direitos garantidos não tem nenhuma sustentação jurídica com o Supremo Tribunal Federal que nós temos hoje. Então, deixar bem claro isso. Ela afeta, inclusive, os que estão às vésperas da aposentadoria. E não duvido de alguma proposta que aumente a contribuição dos que já estão aposentados. Muito certamente, né? Portanto, ela afeta gregos, troianos, crianças, idosos e os da beira da morte. Toda uma geração, né? Toda uma geração afetada. Eu estou dizendo isso porque eu acredito que a proposição da reforma dentro do Congresso, ela deve ser um mote que pode nos ajudar a construir essa unidade, porque de fato, diferentemente do que foi, por exemplo, a PEC dos gastos, porque a sociedade, dentro daquilo que nós estávamos discutindo aqui, ela quer ver a coisa certinha. O trabalhador tem essa característica. Ele gosta de ver tudo bonitinho. Inclusive ele paga suas contas, né? O trabalhador que paga suas contas, não são os ricos. Portanto, dentro dessa lógica de arrumar casa, a PEC da contenção dos gastos, a PEC 55, a PEC da morte, acabou passando. Mas ela tinha um divisor da sociedade, né? A da Previdência me parece que não tem ela não tem uma unanimidade. O meu cunhado que apoiou a PEC 55 está preocupado com a reforma da Previdência, certo? Então acho que é um pouco disso, né, professor? Acho que agora é a hora sempre foi a hora, mas eu acho que agora temos motivos ainda maiores para
para fazer esse enfrentamento, né? Muito rapidamente, quando a gente falava da PEC do corte dos gastos, ela ficava muito etérea. Dizer, vai reduzir dinheiro da educação, da saúde, as pessoas não se enxergavam nela. Isso. Agora, com a reforma da Previdência, a gente entende que não apenas a PEC dos cortes dos gastos, mas todo um projeto político posto em prática é um projeto político que afeta a nossa cozinha, a nossa despensa, a nossa vida e o suor do rosto daqueles que trabalham. Portanto, eu não desejo para você sorte na sua luta. Eu desejo energia na nossa luta, porque vamos precisar de muita energia. Bacana. Professor, foi muito legal. Eu acho até que nós vamos precisar contar com você outras vezes aqui, porque essa conversa é uma conversa que ainda vai render bastante tempo. Eu quero agradecer a sua presença e desculpar-me da redundância, mas ainda queremos ter a oportunidade de poder bater um papo com você de novo. Eu agradeço o convite, sempre à disposição, porque a universidade é um patrimônio público e nós, como servidores que somos, devemos isso, porque um equipamento público, Doni, que é sustentado pelo povo, deve ser dirigido aos interesses do povo. Certamente. Estamos terminando o nosso programa Papo TA. Agradecemos a presença do Joelson. Quase chamei você de Joerle. Agradecemos a presença do Joelson. E a velha frase do velhinho continua mais presente do que nunca, né? Trabalhadores do mundo todo, univos. Abraço mesmo a todos, até a próxima terça. Um abraço.